Olá para você que está acompanhando a nossa programação nesta Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão do Senhor. Estamos aqui com o nosso programa Em Comunhão. Um Em Comunhão hoje muito especial, pensando nas dores de Jesus, no seu sofrimento e na paixão de Cristo, que também se atualiza nos dias de hoje, no rosto de tantos irmãos que sofrem. E como estamos meditando nesse ano com a campanha da fraternidade, que sofrem pela indiferença, que sofrem pela exclusão, pela falta de dignidade humana, que ainda não é respeitada, com tantas guerras, com o ódio, com rivalidades e polarizações. Que a gente hoje, junto da cruz de Jesus, possa deixar tudo isso, para que a graça da amizade social seja uma realidade entre nós. Conforme rezamos, Senhor, que a nossa prece possa chegar aonde nós não podemos ir. Elevemos o nosso coração a Deus, que seja esse dia marcado pela gratidão ao amor de Deus pelo ser humano. Um dia de fé na cruz redentora de Jesus e um dia de muita esperança. Por isso, louvemos, adoremos, celebremos a Santa Cruz. E para este programa especial, nós temos a grata satisfação de receber aqui entre nós e que vai conversar conosco o nosso querido arcebispo metropolitano de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Dom Orlando, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Amém. Que bom, né, irmãos e irmãs, refletirmos hoje sobre a paixão e ressurreição de Jesus, sabendo que exatamente a paixão de Jesus, ele já passou. Mas é a nossa paixão pessoal que todos nós passamos e a paixão da humanidade. E por que não? A paixão de toda a igreja, porque todos nós sofremos, todos nós somos convidados a ressuscitar como nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Orlando, e pensando exatamente nisso, como é que a gente pode entender essa paixão de Cristo como uma fonte contínua de inspiração e esperança para o nosso povo nos dias atuais? A paixão do Senhor nos inspira muito, irmãos e irmãs. Veja a atitude humana de Jesus na paixão. A gente se sente inspirado a sermos mais humanos e menos desumanos, porque Jesus sofreu uma grande crueldade do ser humano, do pecado e daquelas pessoas que o rejeitavam. Por outro lado, Jesus na paixão está sempre voltado com o coração filial para o Pai. Veja, tão esmagado e tão filial, tão rejeitado e tão obediente ao Pai. E o Pai é que segurou tudo até o último suspiro. A força de Jesus foi o seu relacionamento filial com o Pai. Mas sabemos também que Jesus, na paixão, nos ensina a rezar muito. Orai e vigiai, o espírito é pronto, a carne é fraca. E como a situação de Jesus era tão dolorosa, ele prostrou-se por terra para então vencer com o poder da oração, com o rosto em terra, para vencer então o pecado e toda a maldade humana, porque nós lemos já no profeta Isaías, não é? Ele carregou as misérias do mundo inteiro, pagou pelos nossos pecados e para isso precisou muito do Pai, muito da oração e nunca deixou na paixão de dar atenção para as pessoas, para manifestar também essa sua humanidade. E na paixão de Jesus, ela nos cativa muito. Então nos dá muita inspiração para nós também, como Maria, na paixão, permanecermos de pé diante da cruz do Senhor. Dom Orlando, me lembro sempre do Senhor nos catequizando, nos ensinando que a cruz é graça e salvação, que a cruz tem poder, que a cruz atrai. As feridas serão curadas, os laços do mal desfeitos, os corações vacilantes orientados. Isso é uma força bonita para a gente, né? Belíssima teologia da cruz. Para os judeus era um escândalo, para os gregos era uma insensatez. Paulo apóstolo diz, não,
leia a sabedoria da cruz. Os santos, e perguntaram até para Santo Afonso Maria de Ligório, mas o senhor leu tanto e escreveu tantos livros, qual é o livro principal? Resposta, a cruz, o maior livro. E cruz que é fonte, ela é fontal, porque lá o coração de Jesus aberto na cruz, com a água que corre e o sangue que nos salva. Então essa chaga aberta é um coração aberto para nos acolher. Portanto, a cruz, ela é também esse socorro, esse refúgio para que nós, como rezamos, Senhor, guardai-me nas vossas chagas. Mas a cruz, ela também tem um poder extraordinário. Por quê? Porque a cruz, ela é também a grande manifestação da fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos aprender o quê? A ter confiança e a ter também solidariedade com todos os crucificados deste mundo. E é bom a gente lembrar aqui aquelas 7 palavras de Jesus na cruz, uma mais bonita, mais importante do que a outra, para a gente fazer da nossa cruz também uma sabedoria, também um momento de graça, e não crucificar ninguém, mas sermos sirineus uns dos outros, que ajudem então nosso próximo, nosso irmão, nossa irmã, a carregar a cruz. E nós estamos passando por cruzes muito pesadas, a cruz do câncer, por exemplo, a cruz dos problemas familiares, a cruz dessas guerras, a cruz, como já foi falado aqui, dessas oposições, enfim, cruz é que não falta. O que está faltando é a gente, então, adorar a cruz do Senhor e juntos, então, diminuirmos a dor da humanidade. Você, eu e todos nós sermos sirineus dos crucificados. E quando falamos em sirineu, a gente vê que Jesus crucificado é que com muita gentileza, nos deu sua mãe. E Jesus crucificado, das 7 palavras, a mais importante foi essa: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoar não é fácil, mas é preciso perdoar 70 vezes 7. Por isso, na oração do Pai Nosso, perdoai nossas ofensas como nós perdoamos. Então, é aí a sabedoria da cruz, e no rosto de Jesus, na cruz, está se revelando, como digo, o rosto dos crucificados, mas o rosto de Deus Pai, que por ser amor, também sofre as nossas dores humanas. O Pai não está lá no céu, longe da dor humana. Deus Pai, por amor, sofre as nossas dores, porque Deus Pai tem coração, porque Ele é Pai, porque Ele é amor. Então Deus não é assim impassível, não é um Deus frio, mas é um Deus com muita sensibilidade. E você que está aí na cama, você que faz hemodiálise, você que está sendo vítima da droga, você que viu aquelas criancinhas inocentes da Terra Santa, da Ucrânia, a serem tão sacrificadas, inocentes crucificados, olhemos para Jesus Cristo e nós vamos entender o mistério e o poder salvador da cruz. Gente querida e amiga, o nosso programa é Em Comunhão especial neste dia, nesta Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão e Morte do Senhor, Sexta-feira Maior, é para que a gente possa rezar como nós celebramos hoje nesse momento da tarde. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Orlando, essa sua palavra nos dá a certeza de que toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, nós podemos ter muita esperança na nossa caminhada, porque em Jesus, na cruz, está a copiosa redenção. Diz a carta aos Hebreus. E o Papa Francisco, muito sabiamente, que venera muito a cruz do Senhor, ele diz assim: precisamos chorar diante da cruz dos migrantes. E ele chorou lá no mar Mediterrâneo, jogando uma coroa
por tantas mortes dos migrantes. Devemos chorar também, diz o Papa Francisco, pelos nossos pecados. Não fazer festa com o pecado. É de chorar, que significa o quê? É que as lágrimas da misericórdia lavem os nossos pecados. Nós já fomos lavados pelas águas batismais, mas agora também as lágrimas, a água das lágrimas nos lava hoje, nos purifica, e cá entre nós é bom chorar um pouquinho, viu? Faz muito bem. É uma maneira de a gente rezar, é uma maneira de perdoar, é uma maneira de a gente manifestar a nossa realidade interior. Mas sempre, sempre olhar para Jesus, que no meio das lágrimas viveu com serenidade tanta violência, socos, palmadas, vara na cabeça, coroa de espinhos. Não perdeu a serenidade. Pelo contrário, aproveitou essas ocasiões para dar uma catequese. Você que me deu uma bofetada, diz ele para o soldado, me diga, se eu errei, me diga onde eu errei. Mas se eu não errei, por que você me bate? Olha aí, a maneira de a gente lidar com a amizade social. Aquele jovem soldado era vítima do poder que vinha de cima. E Jesus então mostra para ele a outra face. A outra face é o diálogo. A outra face é tocar a consciência dele. Outra face é Jesus fazer uma catequese e um gesto tão humano com seu inimigo. A amizade social. Que esta Sexta-feira Santa, esta nossa reflexão e todo o mistério da paixão e morte do Senhor, de fato, nos ajudem a viver essa graça da amizade social. Afinal, somos todos irmãos e irmãs. Essa cruz, o sangue do Senhor, assim nos redime, nos faz viver e nos quer ver formando uma grande comunidade de vida e de esperança. Ao olhar para a cruz, Dom, nós vamos entender que tudo é um mistério de amor exagerado, excessivo, enlouquecido. Tudo é por causa de um grande amor. Como que nós vamos corresponder a este amor do Senhor? Primeira correspondência diante da cruz, Santo Afonso Maria de Ligório diz assim: decidi pedir perdão de meus pecados e buscar a santidade diante da Santa Cruz. Diante da cruz, decidi abandonar o mundo para seguir Jesus. Diante da cruz de Jesus, decidi ser missionário. Claro, diante desse exemplo tão bonito de Jesus. Diante da cruz de Jesus, decidi a ter paciência em tudo. Diante da cruz de Jesus, eu também abri meu coração para aceitar todo tipo de desprezo. Porque se alguém que foi desprezado, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso até, você lembra, ele foi chamado de ladrão, foi chamado de bandido, foi chamado de malfeitor, foi chamado no Evangelho de Lucas de agitador, e ele passou fazendo bem. Ele é o Filho do Pai. Você pode me arguir de pecado, diz Jesus. Mostra onde é que eu pequei. Gente, quanta, então, profundidade, espiritualidade e esperança nos traz a meditação da cruz do Senhor e vendo aí, como o irmão dizia, o máximo do amor. Porque a cruz, ela aponta para o céu. A cruz aponta para o lado, para o irmão. A cruz aponta para o chão para a gente não crucificar a natureza, não matar a nossa casa comum. E claro que a cruz é também uma volta para nós mesmos, porque quanto mais nós olhamos para Deus, olhamos para os irmãos, vamos aprender com Deus a filiação e com os outros a amizade, repito, a amizade pessoal, amizade familiar, amizade grupal, mas ela se abre à grande amizade social, porque Jesus derramou o seu sangue para o mundo inteiro. Então a cruz de Jesus, a paixão de Jesus, é
a maior explicação bíblica do que é essa amizade social. Por que o outro é meu irmão que fez o mal? Porque Jesus morreu por ele. Por que o outro é meu inimigo? Será que Deus ama meu inimigo? Pois ama mesmo. Amai vossos inimigos. Gente, vamos meditar mais a paixão do Senhor e o mundo vai ser melhor, eu e você também, viu? E aí, Dom Orlando, se nós abrirmos também o nosso coração, seremos mais irmãos. E que bom se a gente confiar no Pai, como Ele confiou, se a gente acreditar no amor, como Ele acreditou, e se a gente defender a vida como Ele defendeu, né? Sem dúvida, irmão. E eu fico muito assim admirado com aquela atitude filial de Jesus, que já falei, mas com essa atitude de solidariedade, de sensibilidade. Veja, quando no início da paixão Jesus estava lá na casa de Simão o leproso e entrou aquela mulher e quebrou o vaso de perfume, ela foi criticada pelos apóstolos e Jesus diz, não, ela me preparou para a sepultura, ela me embalsamou. Olha como Jesus, então, ali, numa atitude tão humana, fez eles entenderem o mistério da sua ressurreição, da sua paixão e ressurreição, e com esse humanismo. Ó, gente, Santo Afonso diz assim, Jesus veio para nos salvar, mas sabe o que é nos salvar? Nos humanizar. Estamos numa crueldade, numa desumanidade, numas atitudes até de animalidade neste mundo. E vemos todos os dias disso, quer no trânsito, quer, enfim, nas guerras, quer nessas inimizades doidas e mentiras e ódios que temos, mas há este remédio, há este caminho, há esta esperança, e Jesus nos ensinando a ser humano. Como Jesus foi humano com Judas. Suportou Judas e disse, você, Judas, vem com um beijo, me trair. Olhe que humanidade de Jesus. Não desqualificou Judas, ajudou Judas ainda a refletir melhor. E, aliás, a figura de Judas é bom a gente estudar um pouquinho, viu? Porque não é por acaso que ele está na paixão do Senhor. E aquela manifestação amorosa de Jesus, quando cortaram a orelha de Malco, Jesus pegou a orelha e milagrosamente colocou no seu lugar. Jesus humano. Quando as filhas de Jerusalém choravam, Jesus, filhas queridas, filhas mulheres benditas de Jerusalém, não chorem por mim. Olha aí, Jesus desapegado de si. Isso é uma coisa mais linda da paixão do Senhor. Ele está desapegado de si, totalmente voltado ao Pai, totalmente voltado às pessoas. Chorai sobre vós, sobre vossos filhos. Essas lágrimas que nós já falamos ontem, ele já deu um outro sentido, mas acolheu e agradeceu aquela sensibilidade das mulheres. E claro, quando Jesus apanhava e sofria todos aqueles impropérios, ele, com serenidade, passou toda aquela realidade. Isso é ser muito humano. Mas quanto mais divinos nós somos, quanto mais seguidores de Jesus, tanto mais humanos nós seremos. E nós iríamos muito longe meditando essa humanidade de Jesus, mas eu quero concluir essa minha parte dizendo assim, quando Pedro negou Jesus, sabe o que Jesus disse? Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Que humanismo! O galo é fiel. Aliás, os galos lá perto da minha casa, eles são muito fiéis, viu? Quer dizer que os animais são fiéis e o primeiro Papa, fraco e infiel. Não é uma humanidade que cativa? Quanto mais humano a gente é, mais missionários, mais evangelizadores nós somos. Por isso, vamos pedir a Jesus, na sua paixão, a gente aprender tanto com essa atitude tão humanitária, mas não posso esquecer aquela delicadeza de Jesus, abrir os seus olhos na cruz e ver Nossa Senhora e fazer esse presente tão divino, mas tão humano, com um gesto tão humano e tão profundo. Filho, eis aí a tua mãe, os grandes presentes da cruz. Jesus
o amigo que muito nos ama, que perdoa, que consola. Minha gente querida, nós vamos fazer um intervalo aqui, continuaremos a nossa riqueza dessa conversa no próximo bloco. Nós que estamos rezando com profundidade estes encontros de fé, nestes dias santos, na Semana Santa, e meditando hoje sobre a paixão do Senhor, o mistério da cruz. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Sexta-feira Santa da Paixão e Morte do Senhor, e nós estamos aqui nesse programa especial em comunhão com a cruz de Jesus. E o nosso querido arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, através da sua catequese, da sua mensagem de fé, nos ajudando a compreender essa paixão nos dias de hoje, mas para que nós também possamos nos comprometer com a cruz do Senhor. E aí nós vamos viver um mundo novo, porque o amor tudo muda e tudo ensina. Dom Orlando, no outro bloco, me chamava a atenção quando o senhor dizia desse Jesus tão humano, Jesus que marcou a história da humanidade. E a gente pode dizer com mais humanismo, com mais sentido e com mais esperança. Com mais sensibilidade. Veja na cruz de Jesus a sensibilidade de Verônica, a sensibilidade das mulheres que já falei, a sensibilidade do bom ladrão, a sensibilidade até do soldado romano. Então, com a sensibilidade humana e que Jesus nos ensinou, isso é o primeiro passo do amor. Veja, Nossa Senhora lá em Caná da Galileia, ela estava no casamento, mas foi muito sensível à dor humana, ao problema daquele casamento. E nós, então, quando tivermos sensibilidade pelos doentes, que são grandes crucificados, sensibilidade para nossos vizinhos, parentes, sensibilidade em casa. Ó, querido papai, seja mais sensível com sua esposa, mais sensível com seus filhos, sede mais sensíveis com seu pai. Então, a sensibilidade é esse gesto de caridade. Se sem sensibilidade a gente não sabe elogiar e também não sabe ter compaixão, porque não sente a dor dos outros. E então, queridos irmãos e irmãs, a cruz é um julgamento. Já disse a própria teologia da cruz, seremos julgados. Por quê? Porque diante da cruz nós temos que tomar uma decisão. Vamos tomar a decisão, será de Judas, de Herodes, de Pilatos, dos crucificadores e, então, dos opositores de Jesus. Essa é uma decisão. Infelizmente, muitos decidem por isso. Ou nós vamos decidir, encantados por Jesus Cristo, exatamente no jeito de Ele viver a realidade da cruz, que foi durante a vida toda, não é só hoje não, viu? A gente olhando toda a vida de Jesus, ele sempre foi crucificado, até no nascimento. Teve que correr lá para o Egito por causa do poder humano e, vamos dizer assim, do domínio humano. Pois bem, agora temos outro lado da nossa decisão. Vamos, então, ter a sensibilidade e a decisão de quem se converteu diante de Jesus, o bom ladrão? Vamos ter a sensibilidade daquele centurião que foi um dos únicos a proclamar verdadeiramente este homem era filho de Deus. E vamos então tomar a decisão daquelas pessoas, daqueles apóstolos que acolheram então o chamado de Jesus, por exemplo, João, o discípulo amado. E essa foi uma grande resposta de amor ao amor crucificado, o discípulo amado. E, claro, temos tantas outras
personalidades positivas na paixão de Jesus. Já citei as filhas de Jerusalém, mas nós vamos decidir qual desses dois lados vamos assumir. Somos cristãos, seguidores, seguidoras de Jesus Cristo, e aí a gente pensa em Jesus, esse amor que perdoa, Jesus, o amor que dá esperança, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, aquele amor que sofre horrivelmente ao dizer tenho sede, revelando o seu humanismo, a sua sensibilidade. Jesus, o amor que abençoa e vai nos dizer no alto da cruz, Dom Orlando, olhando para o discípulo amado e para todos nós hoje, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Veja que amor filial e é um amor também paternal da parte de Jesus, porque ele é o quê? Ele é o representante de Deus Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então o Pai, o Espírito Santo, através de Jesus na cruz, olhou da cruz para Maria, olhou para João, olhou para as mulheres que ali estavam. O olhar é um ato de amor humano. Quando nós não gostamos de uma pessoa, nós não olhamos. E esse olhar de Jesus é para que a gente receba sempre o olhar amoroso de Deus Pai. E tenhamos olhos compassivos, olhos de benignidade, como digo, de sensibilidade. Então é um amor excessivo, um amor, já falei aqui, até enlouquecido, mas é um amor silencioso também. É um amor que provém da própria humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. E com esse amor de Jesus, Filho bendito de Deus Pai, Ele quer, com essas atitudes amorosas, que nós então possamos dar a resposta do primeiro mandamento. Amo a Deus sobre todas as coisas, ao Pai em primeiro lugar, porque aí está o meu preço. O preço do amor de Deus por mim foi o sangue de Jesus. E na cruz e no sangue de Jesus foi rasgado o decreto que tinha contra nós, o decreto, então, da perdição. Isso Jesus rasgou na cruz. E claro, quando vemos assim esse amor de Jesus, também orante, transformando o sofrimento em oração, isso é bonito demais. Agora, ele focou a mãe. Ele tinha um coração materno, viu? Jesus tinha um coração de filho, mas esse coração materno também para conosco. E Maria, que cuidou tanto de Jesus, agora está de pé ao pé da cruz. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela é uma mulher de fé. Isto nos fala muito, queridos irmãos e irmãs, e nas nossas dores, no nosso sofrimento, nas perseguições, em tantas situações de desumanidade, de crueldade, de pecado e de mal, a gente não se desequilibrar. Maria chorou, mas não estava desequilibrada, estava de pé. Esta fé que torna Maria equilibrada faz com que Maria seja o exemplo do discípulo, que olha para Jesus e também permanece de pé diante da sua própria cruz e, portanto, não se deixa desanimar e nem murmurar na cruz, mas também a gente ficar de pé diante da cruz de nossos irmãos. Essa é a paixão, assim, bem pertinho de nós. Ó Mãe querida, aumentai a nossa fé, dai-nos a graça da fé, para permanecermos de pé diante de todos os crucificados. Meu irmão e minha irmã, que beleza! Olha, a cruz tem poder, o sangue de Jesus nos atrai. E quando a gente olha para Nossa Senhora, nós aqui sempre dizemos para você que, atraídos por Nossa Senhora, motivados pela fé, nós somos peregrinos da esperança. A gente vem a esse santuário para refazer as forças, que o nosso programa especial Em Comunhão com a Paixão do Senhor nos ajude a participarmos bem
do mistério redentor de Cristo, com muita piedade, com muita devoção, e que em nossa humanidade nós sintamos essa misericórdia divina, porque, como nos lembra o evangelista Dom Orlando, ele amou-nos até o fim. Bonito! Isso nós celebramos todos os dias na Eucaristia. Amou-nos até o fim. O fim foi a cruz e, claro, também a ressurreição. Então, nós somos convidados a amar até o fim. Não desistir do amor. Não se decepcionar com o amor. Porque o amor, ele nos dá força da perseverança. E essa nossa permanência no amor, permanecei no meu amor, nós aprendemos com nosso Senhor Jesus Cristo. E o irmão agora falou essa palavra tão bonita, e eu lembrei do amor que atrai. Quando eu for suspenso na cruz, atrairei todos a mim. É verdade, irmãos e irmãs. Toda a humanidade, todas as religiões estão sendo atraídas por Jesus. O Antigo Testamento tinha uma atração pelo Novo Testamento. E Jesus diz assim: ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. E nós somos convidados, sabe o quê? Uma coisa bonita, diante dessa atração de tanto amor de Jesus, de tanta humanidade de Jesus, de tanta humildade de Jesus, ser a igreja da atração. Essa igreja da atração vem desde o documento de Aparecida. E nós estamos passando momentos de muita crise na nossa igreja. Não vamos esquecer que a vocação da igreja é atrair as pessoas. Vede como se amam. Aí está, então, o mandamento do amor a Deus e o mandamento do amor ao próximo como uma grande atração da igreja. E uma igreja atraente é uma igreja evangelizadora. Uma igreja atraente é uma igreja fraterna. Uma igreja atraente é uma igreja, claro, sempre missionária, mas sempre discípula. E nos lembrar, como já foi dito aqui pelo irmão Alain, Maria não nos atrai a ela. Ela, sim, como mãe nos atrai, mas ela depois nos mostra Jesus. A grande atração de nossa vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, Jesus é a maior fascinação da humanidade inteira. Dom Orlando, para a gente ir concluindo essa nossa conversa, essa catequese, esse momento tão agradável, olha, tenho certeza que a gente vai querer viver esse projeto para a nossa vida, que é o projeto que Jesus nos deixa. Muita gente vai dizer assim, mas hoje a procissão do Senhor Morto, e nas paróquias, nas comunidades, quanta gente lota lá a procissão do Senhor Morto. É bom você participar, mas é bom a gente ir, né, Dom, com aquela certeza assim, que era a certeza de Nossa Senhora. A vida vai vencer, porque Deus não se deixa derrotar, Ele vai ressuscitar o seu Filho. Irmãs e irmãs, é tão bonita essa Sexta-feira Santa, onde cativa muito o povo, sabe por quê? O povo sente, encontra na paixão de Jesus forças, mas depois parece que a ressurreição não nos atrai tanto e deve atrair muito mais. Nós sermos testemunhas da ressurreição, nós encontrarmos Jesus ressuscitado como encontramos na cruz, encontrá-lo na Eucaristia, encontrá-lo na palavra, encontrá-lo na igreja, encontrá-lo no irmão, e nós sermos, então, esses testemunhas da ressurreição. E o que é isso? Sempre defender a vida, sempre a favor da vida. É a vida que vence, é o Monte Tabor que vence, e não o Monte Calvário. Mas atenção, São Paulo diz assim, durante um dia nós passamos por momentos de cruz e por momentos de ressurreição. Sabe o que quer dizer isso? A Páscoa está acontecendo pessoalmente e diariamente em nós. Então, quando você estiver com dificuldade, lembre, estou passando a realidade da cruz. Quando você sente a alegria, quando você sente a esperança e quando você sente o desejo, a coragem de ser melhor e sermos melhores do que somos, você está vivendo a ressurreição. Quer dizer, a Páscoa, ela acontece em cada dia na nossa vida. Agora,
se a gente esquece tudo isso, e se a gente não tem fé, e se a gente não lê as Escrituras, e se a gente não medita a paixão do Senhor, nós vamos ficar com a sensibilidade bonita, mas não a única, da Sexta-feira Santa e nem da Via Sacra. Embora a Via Sacra seja uma grande evangelização, mas a vida de Jesus, e ele predisse a sua ressurreição, e se abrem as portas do céu, então nós somos seres de esperança, e no ano que vem, o ano jubilar, o ano santo, é para a gente então permanecer na esperança, sermos então instrumentos de esperança. Mas de onde vem isso? Da ressurreição de Jesus. Então sabe qual é a primeira esperança? Eu ser melhor e você também. Temos essa esperança, que nós podemos ser melhores, que nós podemos crescer e que a ressurreição de Jesus possa se manifestar, em primeiro lugar, no nosso sorriso. O sorriso quer dizer eu saúdo a você. O sorriso é eu te aceito. O sorriso é um ato de amor fraterno, porque a primeira parte do nosso corpo que manifesta a caridade é o rosto, é a face. Daí a grande devoção à Sagrada Face ou ao rosto ressuscitado do Senhor. E quando nós temos essa comunicação com o olhar, com o sorriso, que é um gesto de amor, nós estamos manifestando corporalmente a ressurreição. Então a ressurreição está muito pertinho de nós. Uma consolação a alguém, um conforto a alguém, um aperto de mão, uma palavrinha, uma visita lá na cadeia, lá no hospital, tudo isso é ressurreição. E temos tantas ocasiões, irmãos e irmãs, para sermos testemunhas da ressurreição, a partir de pequenos gestos que se tornam grandes. Por quê? Porque Deus nos deu um menino Jesus e agora vemos como na cruz e como na evangelização e como também na sua paixão e ressurreição, ele tão pequenino se tornou o grande amigo da humanidade, o grande salvador da humanidade, como eu falei, a grande fascinação da humanidade. Dom Orlando Brandes, nosso querido arcebispo, muito obrigado. Obrigado porque o senhor é um bom pastor que muito nos ama. Obrigado por ser testemunha da ressurreição e obrigado porque a sua vida, a sua mensagem nos ajuda e faz de todos nós peregrinos da esperança. Irmã, eu que agradeço a você, porque eu disse no dia do seu aniversário, quando foi interrogado pela televisão, eu disse 3 coisas a seu respeito que cabe muito bem aqui agora. Irmão Alain é um rapaz de fé. Eu percebo essa fé profunda, essa fé que ajuda ele a ser o que é. Segundo, é um jovem de muita oração. Eu sei disso. Não só por causa do terço diário, mas pela fidelidade eucarística, a palavra de Deus, enfim. É um jovem de oração e por isso nos encanta com a missão. Isso que eu disse para você, que seja também uma maneira de a nossa arquidiocese e de todos nós que estamos aqui em diálogo com você, agradecer a Deus pela sua fé, pela sua oração e pela sua missão e continue assim, sendo um Jesusinho, embora seja alto, né? Um Jesusinho para todos nós. E a vocês, de novo, feliz Páscoa, que significa eu quero ser sempre uma pessoa mais positiva, quero ser uma pessoa de mais coragem, quero ser uma pessoa mais consoladora e quero ser uma pessoa mais positiva. Esses gestos vão iluminar a humanidade. Senhor Jesus ressuscitado, brilhe a tua luz. Amém, aleluia, a gente já vai gritando aqui com muita alegria nesse nosso programa Em Comunhão. Muito obrigado, Dom Orlando Brandes, que a gente possa ser tudo isso. Vocês vão rezando para nós, para que a gente viva dessa forma e em comunhão com a igreja, em comunhão com o Cristo, em comunhão com a Mãe Maria, nós vamos sendo sinais assim de muita esperança na vida dos irmãos e irmãs.
Daqui a pouquinho nós estamos de volta com o nosso programa e obrigado você pelo carinho da sua audiência e mais uma vez nós agradecemos o nosso querido arcebispo que nos motiva para que a gente seja um pouco de tudo isso na vida de cada dia. Voltamos já já. Com o seu filho no braço parece tão triste, mas reza por nós. Com o seu filho no braço parece tão triste, mas reza por nós. Maria na cruz perdeu Jesus, mas não perdeu a paz. Maria na cruz perdeu Jesus, mas não perdeu a paz. Via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou morrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Estamos de volta com o nosso programa Em Comunhão, especial desta Sexta-feira Santa. Continuando essa nossa conversa, nós queremos acolher agora nesse nosso bloco aqui do programa Em Comunhão, o nosso querido professor Lino Rampazzo, conhecido de todos nós, e a ele nós damos as boas-vindas. Quero cumprimentá-lo, agradecer por sua presença, professor, e quero que agora a gente converse um pouco sobre esses personagens que aparecem, especialmente ao longo do Calvário, nesse caminho da paixão e morte do Senhor. Por exemplo, Judas, Pilatos, o Simão Cirineu, a Verônica, José de Arimateia, aqueles ladrões, os soldados. O que é que nós aprendemos de todos eles para que a gente possa viver bem essa consciência eclesial e o caminho sinodal da nossa igreja a partir dessa morte e ressurreição de Jesus? Poderia voltar com Jesus menino de 40 dias apresentado no templo, quando Simeão diz que vai ser um sinal de contradição. Então, quem acolhe o Cristo, quem recusa o Cristo, até o ponto de mandar matá-lo. Penso um pouco nisso. Depois, permito-me citar um texto de Santo Agostinho, diante do grande mistério do mal. Ele diz, mas por que este mal no mundo, quando Deus é bom? Ele chega a dizer que Deus permite o mal para trazer o bem. Qual é o maior pecado da humanidade? Matar Jesus. Qual é o momento mais forte da salvação? A morte de Cristo. Então temos este encontro entre o bem e o mal. Certamente a palavra do bem é a mais forte, e, apesar de que aparece o contrário. Exatamente. E quando a gente fala desse bem e desse mal, se a gente olha para a figura de Judas, que traiu Jesus, não queremos ser como Judas e nós pensamos em tantas traições do mundo de hoje. Vou partir do Evangelho de João, quando Jesus anuncia a traição de Judas. E ele sai, o texto diz que Satanás entrou nele. Ele sai e Jesus diz, agora o Filho vai ser glorificado. Então é o momento da traição de um lado e da glorificação de Cristo do outro. Então esses dois aspectos. Deus que sabe fazer nascer o bem apesar de um pecado muito grave. Mas, com referência a Judas, alguém poderia dizer, como chegou a este ponto? E daí voltamos atrás, capítulo 12 do Evangelho de João, quando fala da recepção em Betânia, poucos dias depois da ressurreição de Lázaro. Maria coloca em Jesus um perfume muito caro. E Judas diz, que gasto, eu podia ter dado isso aos pobres. E
João, o evangelista João, comenta que não estava nem aí com os pobres. E ele cuidava do dinheiro. Há uma maldade ali, né? Exatamente. E descuidava da bolsa e roubava. Então, percebemos o apego de Judas ao dinheiro. Então, gostaria de ligar o capítulo 12 com o capítulo 13 de São João. A gente pode ver também os outros evangelistas, mas isso está muito mais claro quando ele especifica o que Judas fazia já antes da traição de Jesus. Então, percebemos este apego de Jesus ao dinheiro. Vou citar um texto de São Paulo. A origem de todos os males é a avareza. Como muitas vezes, por causa da avareza, há pessoas que passam fome. Por causa da avareza, há pessoas que são injustiçadas. E daí para frente. Então, a avareza, que é um dos pecados capitais, nos ensina o catecismo, pode ser, muitas vezes, exatamente este fechamento diante de Jesus. Paulo diz num outro texto, ninguém de nós vive por si mesmo, mas por Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Então, o contrário de viver por Cristo é viver por si mesmo. É o egoísmo. A avareza é uma das expressões do egoísmo. No caso de Judas, ficou bastante claro, como nos ensina particularmente o evangelista João. Então, este é um exemplo, nós não queremos ser como Judas, até por esse episódio da traição, mas nesse contexto interessante que você coloca, professor, do paradoxo do bem e do mal, dessa vida e dessa morte, desse pecado e dessa graça da conversão. Por isso a Semana Santa é um tempo forte de conversão, como nós falamos tanto nessa quaresma. Como é que você viveu essa sua caminhada, para que agora a gente possa dizer, eu não quero ser assim, e sentir-se nas misérias também, abraçados pela infinita misericórdia de Deus, que nos deu seu Filho na cruz para nos salvar. Um outro personagem aí nesse contexto de maldade, de confusões que nós percebemos, é a figura do Pilatos. Como é que nós entendemos o Pilatos e, sobretudo, ligando com essa pressão pública, política, quando ele teve que tomar aquela decisão do destino de Jesus? Percebemos um Pilato que entra em crise, porque no diálogo com Jesus, volta ao Evangelho de João, ele diz, você não sabe o que está falando? Eu tenho o poder de libertar você, de mandar crucificar você. E Jesus responde, não teria este poder, baixa a cabeça, se não chegasse de cima. E depois acrescenta, o pecado daqueles que me entregaram a você é maior do que o seu pecado. Então, ele é responsável, ele por motivo político não cede. Tinha tentado, porque depois disso fazia de tudo para libertá-lo, mas ele fica condicionado diante da aceitação dos sumos sacerdotes, do povo. Poderia alguém acusar ele diante de César, cuidou mais do seu posicionamento político do que da verdade. Interessante, você é rei, sim, eu sou rei, vim aqui para dar testemunho à verdade. Ele pergunta, mas o que é a verdade? Então, alguém que não acreditava muito na verdade, o que interessava era outras coisas, nesse caso, uma garantia de um certo posicionamento social, independentemente de garantir a justiça ou não. Interessante um texto de Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, quando ele fala do direito. Diz, o que significa a palavra direito? E ele comenta que uma única palavra pode ter vários significados. Faz o exemplo da palavra medicina, que pode indicar seja o estudo da medicina como um remédio. Depois desse exemplo, vamos ver o que significa a palavra direito. Primeiro, o que é reto, nesse caso coincide com justiça. Depois, o estudo do direito, a ciência do direito. O lugar onde acontece o direito, que seria o tribunal. Agora, interessante, o último ponto. Chamamos de direito a sentença do juiz, apesar que às vezes é iníqua. E chamamos direito, chamamos justiça, quando na prática é uma grande injustiça. Aconteceu isso com a decisão de Pilatos, por interesse próprio,
ele acabou com uma grande injustiça de mandar matar o mais inocente de toda a história da humanidade. Nesse contexto, os ladrões, professor Lino, qual é que foi aquela interação entre Jesus e os ladrões crucificados ao seu lado? O que isso revela sobre mensagem de perdão e redenção? Porque ali, um dos ladrões, Jesus, vai ser aquele amor que perdoa e que dá esperança quando diz: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Permita-me citar um autor italiano. Aliás, o Papa admira muito ele e quis homenageá-lo alguns anos atrás, Dante Alighieri. Uma das obras dele, ele escreveu esta obra específica, A Monarquia, em latim, dá uma definição de São Lucas. Ele diz: scriba mansuetudinis Christi, o evangelista que ressaltou a mansidão, a misericórdia de Cristo. Vamos aplicar isso para os dois ladrões que morrem do lado de Jesus. Só Lucas, o evangelista da misericórdia, que ressalta este aspecto, que um dos dois diz: lembra-te de mim quando estará no teu reino. Então, é Lucas, o evangelista da mansidão de Cristo, que mostra a primeira canonização da história da igreja. Aquele ladrão é canonizado: hoje estarás comigo no paraíso. Então, no fundo, os dois ladrões mostram um totalmente inconformado diante daquela morte terrível, sem esperança. E o outro que tem esperança é que acredita em Jesus. E isso nos faz pensar também, né, professor Lino, que a gente, além de se comprometer com o projeto de Jesus, tudo vai sendo possível na nossa vida, e nós conversávamos isso logo no primeiro bloco. Uma vez que você acredita na esperança, então tudo tem sentido, porque nós acreditamos em Jesus. Ele é a razão de nossa confiança, Ele é a esperança da humanidade, o Redentor de todos os tempos. E aí, nesse caminho, nós vamos vendo personagens que vai ser muito bom que cada um de nós possamos imitá-los, possamos nos identificar com eles, e nós queremos ser, de fato, um Cirineu, uma Verônica, um José de Arimateia. O que nós aprendemos deles? Gostaria de começar primeiro com o Cirineu. Não estava no programa dele carregar a cruz. Não. Aliás, foi obrigado a carregar a cruz. Um homem ia passando, né? Ia passar, e obrigaram. Então, gostaria de ressaltar um aspecto. Existe alguma chamada de Deus que estão fora do nosso programa. Então, é importante carregar a cruz neste momento. Mas eu gostaria de ressaltar, no caso do Cirineu, este imprevisto da vida, em que Deus nos chama, em cima da hora, a cuidar. Quem sabe, eu estou com o meu carro e alguém ficou acidentado. Eu paro para cuidar dele, para levar ao hospital. Não está no meu programa, tenho que mudar completamente os meus programas. Mas neste momento Deus me chama a carregar esta cruz. Está com o Cirineu. Depois a Verônica. A palavra Verônica significa verdadeira imagem, ícone e imagem. O Novo Testamento não fala dela, mas a tradição diz que teria enxugado com o lenço o rosto de Jesus, ele teria deixado a própria imagem lá. Tem todo um simbolismo atrás disso. Primeiro, o evangelista que mais fala das mulheres é São Lucas. E ele que fala das mulheres que acompanhavam Jesus no momento em que ele carregava a cruz. E Jesus anuncia algo de triste. Os vossos filhos vão ver uma coisa muito triste, a destruição de Jerusalém. Que na época estava com 20 anos de idade, com 60 teria assistido à destruição de Jerusalém. Jesus já anuncia. Mas tem estas mulheres, a figura da mulher, que são toda atenciosa com Jesus e chorando por esse grave ato de injustiça. Eu penso que Verônica é um pouco uma mensagem para as mulheres desenvolver essa delicadeza. E depois, quem sabe, o sentido simbólico, a mensagem de Cristo. Nós vamos encontrar o Cristo e Cristo entra em nós. Diz Santo Agostinho, quando fala do momento da Eucaristia,
Nas outras comidas, a gente traduz para o Brasil, arroz e feijão, vinha minha carne, meu sangue, meus ossos, algo de extraordinário que acontece na natureza, a assimilação. Mas na Eucaristia, o que acontece? Acontece o contrário. Nós viramos o Cristo. Aliás, a oração sobre o Espírito Santo que nos torna um só corpo, Cristo é a cabeça, e nós pertencemos ao mesmo corpo. Então, este rosto de Cristo que aparece no lenço da Verônica, talvez seja uma mensagem para nós nos tornarmos Cristo. E nós vamos assim nos cristificando. Dom Orlando Brandes agora acabava de falar com a gente vai sendo um Jesusinho, não é? E pela proximidade, como nós aprendemos aí, gostei muito dessa sua linha de reflexão ao falar do Cireneu, viu, professor? Deus está te chamando também para que a gente possa ter sensibilidade diante do irmão sofredor, diante de tantas cruzes do nosso dia a dia. Foi o que José de Arimateia teve também, né? Uma grande obra de misericórdia. Então, gostaria de ressaltar dois aspectos de José de Arimateia. O primeiro, ele era discípulo de Judas, mas escondido. Depois, no momento da morte, aqui não posso ficar em cima do muro. Tenho que tomar uma posição. Ele era rico, então até os ricos podem se abrir o reino do céu, desde que não fique com tudo o que tem para si. Então, que não vai levar para lugar nenhum, né? Exatamente. Então, ele já podia disponibilizar o sepulcro onde ninguém tinha sido sepultado, estava perto do lugar onde Jesus tinha sido crucificado, mas precisa o carimbo de Pilatos. Então, ele é corajoso, veio até Pilatos. É interessante que um dos evangelistas mostra que Pilatos, como, já morreu? Então, manda verificar, mas morreu mesmo? Então, tem a resposta que já tinha morrido. Daí, tá bom, Pilatos autoriza, ele manda, aliás, ele tinha possibilidade financeira, compra um lençol novo, bonito e tudo, vai cobrir o corpo de Jesus e lá, com certeza, a presença das mulheres, que primeiro elas assistem a isso, depois vão observar o sábado, era proibido qualquer tipo de trabalho, e domingo de manhã elas irão ao túmulo e irão encontrar o túmulo vazio. Mas o ponto de partida é esse cuidado que tem José de Arimateia, e o respeito até para quem morreu. E quem sabe se José de Arimateia não mostra a importância do respeito de cuidar também dos cadáveres dos nossos entes queridos. Isso é muito importante e neste momento a grande fé que o ponto final não é a morte, é a ressurreição. É com esta grande fé que o nosso programa Em Comunhão, nesta Sexta-feira Santa, está aqui à luz destas belíssimas reflexões, à luz da palavra, à luz da mensagem deste dia. Nós estamos conversando e aprendendo um pouco mais e meditando. Por isso não é mais uma Sexta-feira Santa, não, mas que seja esta Sexta-feira Santa importante, de rico significado na sua vida e para a sua espiritualidade, seguindo estes bonitos exemplos. E quando a gente fala do José de Arimateia, lembremos-nos de que sepultar os mortos, a nossa presença num velório, é sempre um sinal de muita consolação. Isso também é obra de misericórdia. Daqui a pouquinho, com o professor Lino Rampazzo, com você, nós estaremos de volta com o nosso programa Em Comunhão, especial com a Paixão do Senhor. Foi por você que eu me deixei ser chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Santíssimo Redentor, sei que foi por amor que
nos deste a vida, sei que foi por amor. Santíssimo Redentor, também foi por amor que morreste por nós. Obrigado, Senhor. Nós acompanhamos muitos teatros, acompanhamos vários símbolos, vários personagens, e tudo isso é bom porque mexe com a nossa emoção, mas tem que nos levar a ter uma fé real, sólida diante disso, porque senão tudo passa de uma bonita dramatização e a gente não procura vivenciar aquilo que é central no mistério da fé e no mistério da paixão do Senhor. Diante disso, professor Lino, há alguns símbolos que nós aprendemos bastante deles também, como, por exemplo, a coroa de espinhos. Alguns estão aqui até no nosso cenário, preparado pelas nossas equipes de produção da cenografia aqui da TV Aparecida. A coroa de espinhos, o chicote, aquela túnica rasgada, dividida em partes, o véu da Verônica, como nós comentávamos agora há pouco, aquele gesto de tanta ternura da Verônica, o martelo com os pregos, aquela esponja, a lança que feriu o lado de Jesus e a própria cruz onde o Senhor foi pregado, crucificado e morreu. O que é que nós aprendemos de todos esses objetos da paixão? Vamos começar por vez, tá? A coroa de espinhos. Qual é a origem disso? Ele foi coroado de espinhos pelos soldados pagãos, os romanos que estavam lá, que tinham certamente ouvido falar do título de rei. Ah, este é o rei, então vamos coroá-lo como rei. E foi gozação, desprezo e muita violência. Daí a coroa de espinhos, a flagelação. E não tinha, os judeus paravam 40 menos 1, os pagãos só não contavam quanto tempo, a pessoa quase morria na flagelação. E depois os soldados diante deles, para gozar deles, salve o rei dos judeus. Então, esta grande humilhação pela qual Jesus passa. O Senhor falava já no começo do programa de tantas pessoas que continuam carregando pesadamente a cruz de Jesus. Vamos pensar nos lugares do mundo onde existe guerra, onde existe fome, onde existe destruição da natureza. Esta cruz que está continuando. Pessoas totalmente honestas que são desprezadas, que são injustamente condenadas. Então, o Cristo quis se tornar totalmente homem como nós. Se podemos citar o segundo capítulo da carta aos Filipenses, ele que era de condição divina, se despojou, tornando-se obediente até a morte e a morte da cruz. E quando se fala da morte da cruz, é interessante toda esta lista que o Senhor fez agora, a começar, o primeiro exemplo da coroa de espinho, da flagelação. Tudo isso é o Cristo que se humilhou. Pensando nessa dor, nesse sofrimento, nessa situação de humilhação, que a palavra de Deus vai, Ele humilhou-se, Ele tomou sobre si as nossas dores, mas Deus faz esta exaltação a partir desse fato. Aquela túnica de Jesus ali dividida, sorteada, o que aquilo representa? Gostaria de ressaltar melhor, se permite, tá? Pegamos o Evangelho de João e diz, pegar a sua roupa e dividir em 4 partes, entre praticamente 4 soldados. Quando chegaram na túnica, que era inteira, não dividiram, mas tiraram a sorte. Se permite que leia o texto? Por favor. E diz... Depois de crucificarem Jesus, os soldados tomaram suas roupas e fizeram 4 partes, uma para cada soldado. E também a túnica. Só que a túnica, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura.
Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas vamos sorteá-la para ver de quem será. Agora, se eu me permite, que vamos pular com dois padres da igreja. São Cipriano, bispo e mártir do terceiro século, norte da África, Cartago, e Santo Agostinho, que morre no ano de 430, também no norte da África, atual Argélia, bispo de Hipona. Eles ressaltam que há dois objetos que não ficam rasgados do qual fala o Evangelho de João. Um é a túnica, e o outro, a rede da pesca milagrosa, a terceira vez que Jesus se manifesta ressuscitado, carregada de 153 grandes peixes, e mesmo assim não rasgou. Estes dois padres da igreja dizem, esta veste que permanece intacta, mas tem, o resto da roupa são 4 partes. E a rede que não fica rasgada, não é rasgada nem a rede, nem a túnica. Mas com 153 grandes peças. E simboliza o quê? Simboliza a Igreja Universal de várias culturas, mas que permanece unida. Então, em latim, não scindamos ela, não vamos rasgá-la, não vamos rasgar a Igreja. São Cipriano e Santo Agostinho pega este simbolismo que eu acho muito interessante. Muito interessante. Nossa, de grande catequese para a gente pensar tudo isso, né, minha gente? E esse não rasgar a igreja quer dizer também que nós não queremos martelar, nós não queremos colocar prego, porque tem muita gente ainda falando mal. E quem ama o Cristo, ama a igreja, está em comunhão com o Papa Francisco. Nós queremos professar toda esta fé que nós aprendemos, e é claro que o mundo será melhor, né, professor? Com certeza. Isso não significa esquecer dificuldades do relacionamento. Claro. Que desde, por exemplo, capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, havia os cristãos de origem judaica e os de origem pagã. Então, os de origem judaica queriam impor a lei mosaica também para os pagãos que se tornavam cristãos. Os outros diziam, não é possível isso. E Pedro fica mediando para que seja garantida a unidade, sem esquecer essas diversidades. Aliás, se a gente pega os evangelhos, Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo, cada um ressalta um aspecto. Mateus escreve para cristãos de origem judaica. E toda uma série de citações do Antigo Testamento e quer mostrar que Jesus é o novo Moisés. Já Marcos escreve mais para pagão, Lucas ainda mais, só que Lucas é evangelista missionário. João é evangelista teólogo que escreve no fim do primeiro século, já no momento em que estão nascendo algumas heresias na igreja. Então, dependendo do momento, temos vários aspectos que estão sendo ressaltados. Se permite, me fez muita impressão quando o cardeal Carlo Maria Martini, grande biblista, tomou posse como arcebispo de Milão. Ele falou do Evangelho. Ele disse, vamos ver as características de cada evangelista. Ele diz, o evangelista do catecúmeno, que é Marcos, que é o mais curto, para que começa a caminhada da fé. O evangelista do catequista, que é Mateus, 5 discursos, o evangelho mais longo, 28 capítulos. O evangelista missionário a partir de Jerusalém, que é Lucas. O evangelista teólogo, João. Como interessante ver estas diversidades. Se a gente olha para as igrejas, cada cultura tem a sua contribuição para a riqueza da igreja, mas sempre garantindo a unidade. Teologias, tem várias teologias, mas tem que ter a base, a Sagrada Escritura, a tradição, o magistério, a vida litúrgica, a caridade. São as bases de todas as visões teológicas, de todas as vivências cristãs. E é assim que nós queremos caminhar juntos, como irmãos, como cristãos, sabendo que o Cristo morreu uma vez por todas e para pagar toda essa maldade, mas para que a gente possa viver melhor, viu?
meu querido irmão, minha querida irmã, aí nós vamos estar fazendo valer a pena a nossa Sexta-feira Santa e essa semana que ela resume aquilo que é o ponto central da nossa vida, da nossa fé, e que depois nós vamos atualizando em cada Eucaristia. E o professor Lino Rampazzo, com essas citações da Palavra de Deus, me fez pensar exatamente, é por isso que Dom Orlando Brandes sempre diz assim para nós, é Bíblia na mão, tá vendo? Para a gente estudar, para a gente conhecer essa palavra, essa história, e o quanto que a Bíblia nos faz mais ecumênicos. No coração, olha Nossa Senhora aí, aquela que meditou, que guardou, para que a gente possa praticar essa palavra, e aí o pé sempre vai estar na missão. Professor, muita gente, nós estamos falando hoje, estamos chegando ao final do nosso programa, em comunhão com esta Sexta-feira da Paixão, e muita gente tem consciência, a palavra de Deus que nos diz, se alguém quer me seguir, tome a sua cruz, mas as pessoas têm medo da cruz. E qual é o significado espiritual que nós podemos ter da cruz, mesmo com aqueles que dizem assim, olha, para mim hoje é um dia triste, é um dia sombrio, eu tenho medo da cruz, e nós falamos tanto aqui dessa cruz que atrai. Que proveito espiritual, que significado, que experiência que a gente tira da cruz de Jesus? Antes de tudo, não vamos esquecer que Jesus é homem, então ele teve medo da cruz. Ao ponto que no Jardim das Oliveiras diz, a minha alma é triste até a morte. Não foi fácil. Como ele vai ao encontro da cruz? Primeiro, rezando. E pede até aos discípulos estar junto com ele, mas eles, quem sabe, tinham tomado até um pouco de vinho, estava com sono. Dá o vinho da Santa Ceia. Nem Pedro, nem Tiago, nem João fazem companhia a Jesus, só o anjo que acompanha Jesus. Então, Jesus que fica só, é que na oração encontra a força para dizer sim ao Pai. Então, eu penso, primeiro, o exemplo de Jesus que nos mostra a realidade da cruz e a força que nós podemos encontrar na oração. E agora me permita uma outra citação. O Papa Paulo VI, quando conclui o Concílio Vaticano II, dia 8 de dezembro do ano de 1965, ele dirige uma mensagem para as várias categorias. E tem uma mensagem para as pessoas que sofrem. E uma coisa que me fez muita impressão, abre aspas, agora são palavras do Papa São Paulo VI. Para Jesus, a cruz foi um mistério. Mas ele nos mostrou como viver este momento. Então, não fico aqui desvendando o mistério da cruz, que foi mistério também para Jesus. Mas ele nos mostrou como viver estes momentos. Então, vou explicar para uma mãe porque a filha foi violentada, assassinada, não tem explicação. Aliás, o Papa Francisco uma vez disse, tem situações assim, e você está no velório, não diga nada, dá um abraço e reze. Então, é o grande mistério da dor, especialmente da dor dos inocentes. E daí, a força que podemos encontrar na oração, a nossa esperança cristã, que não é a última etapa, no máximo é a penúltima etapa. Então, penso que de encontrar esta lição da cruz de Jesus. Teremos as coisas para frente em todos nós na nossa vida, não sabemos quais são, mas não vamos esquecer como Jesus nos ensina a ir ao encontro da cruz. A lição da cruz de Jesus. Isso é muito bonito, vocês se recordam que há pouco, com o nosso querido Dom Orlando, a gente falava desse Jesus humano, que faz a experiência de ser abandonado por todos, aqueles que estavam do seu grupo, seus seguidores, depois olhar para Jesus e falar, meu Deus, por que me abandonaste? Uma experiência de abandono. Pai, se é possível, afasta esse cálice, está pesado, está difícil, mas vamos nos comprometer com o Senhor. E uma grande mensagem que, ao concluir esse programa, a gente quer deixar para você é que vai chegar a manhã da ressurreição. É domingo, é o dia do Senhor. Isso tem que dar certeza e tem que motivar.
e da cruz vem esta luz também que vai orientar e que vai iluminar os nossos caminhos, né, professor? Se me permite, para concluir, a pessoa mais importante depois de Jesus que está aos pés da cruz, só João que relata isso dos 4 evangelistas, e não tem o nome de Maria, nem o nome de João. É a mãe de Jesus, é o discípulo que ele amava. O discípulo que ama Cristo recebe a sua mãe, essa é a maternidade de Maria. Eu penso que não podemos terminar a Semana Santa sem acolher esta mãe que Jesus nos deu da cruz. Aliás, o Papa Francisco fez um pequeno acréscimo na consagração a Nossa Senhora, que nos deu por mãe na cruz. Então, vamos acolher Maria naquele momento, ela nos acompanhará para sermos como seu filho. O discípulo amado por Jesus acolhe a sua mãe. Então, está aí, olha que compromisso bonito. Estejamos em comunhão com o discípulo amado, sejamos esse discípulo, estejamos em comunhão com a cruz, sem medo, estejamos em comunhão sempre com Nossa Senhora. Essa sim, nós também queremos imitá-la. Peçamos a graça de Nossa Senhora das Dores, essa mulher de pé junto da cruz, para a gente também permanecer de pé nas provações, nas cruzes, no câncer, nos sofrimentos, nas dificuldades familiares e com a solidariedade de Nossa Senhora das Dores, sempre solidária nas dores do povo, nós vamos vencendo também as nossas muitas provações da vida e da caminhada de cada dia. Professor, nós queremos agradecer muito e desejar que o Senhor continue aí nos ensinando a participar sempre da escola do crucificado, para que sermos discípulos missionários dele e muito amparados pela Nossa Senhora. Desde já, uma abençoada Páscoa. Muito obrigado e retribuo para todo mundo. Esse é o nosso programa Em Comunhão, nesta Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Vamos ser presença agora na comunidade. Aqui na nossa programação vem aí a Central da Paixão e depois nós vamos ter também a procissão do Senhor Morto. Vamos acompanhar o corpo de Jesus e vamos lutar contra tudo aquilo que ainda gera morte. Vamos viver sempre na amizade com Deus, na amizade com os irmãos, na amizade social. E seria tão bom se você rezasse assim agora, nesse momento de procissão do Senhor Morto, à noite, participando aí também na sua comunidade, na sua paróquia. Vamos ser presença. Diga assim: ó Jesus, nós queremos agora e sempre seguir os vossos passos, comprometendo-nos em sermos discípulos missionários, fortes na fé, alegres na esperança, para gritar ao mundo que é junto de ti, é junto de Jesus, que é copiosa, que é abundante a redenção. Muito obrigado pela sua companhia. Você fica agora com a Central da Paixão, depois a procissão do Senhor Morto e hoje ainda a belíssima cerimônia do descendimento da cruz. A TV Aparecida vai transmitir ao vivo, direto da Diocese da cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Uma boa Sexta-feira Santa. Olhamos para a cruz do Senhor e rezamos: nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Muita paz e esperança, porque Deus não se deixa derrotar. Ele ressuscitará o seu Filho Jesus. Caminhemos com o Senhor. Quem segue Jesus não termina na cruz. Com Ele vai ter a vida nova. É o que nós desejamos a todos vocês. Muito obrigado, professor, e muito obrigado você, querido amigo, querida amiga, telespectador da TV Aparecida.